E aí, estudantes da Escola Elza Miguel, sexto ano B, C e D, tudo bem? A gente está aqui na nossa segunda aula, da nossa aula 2, não é? Da semana do dia 4 de maio ao dia 8 de maio de 2020, não é? Vocês já devem ter acompanhado essa semana a aula do Centro de Mídias do Estado de São Paulo e o tema foi fonte histórica. Todo aquele conteúdo já foi ensinado em sala de aula presencial, tá certo? As aulas do Centro de Mídia são um complemento, uma revisão, ok? Então, essas aulas que eu estou postando no YouTube, a gente vai seguir com o Centro de Mídias, porém sempre acrescentar uma coisinha a mais, ok? Para a gente não parar os nossos estudos. Então, essa aula, a aula 2, eu vou falar das fontes históricas e já vou começar a contar sobre o primeiro período histórico, a pré-história, não é? Naquela linha, lembra aquela linha cronológica, aquela linha dos tempos históricos e do tempo cronológico das datas, lembra? A primeira é a pré-história. Então, eu falando de fontes históricas, eu já vou começar esse primeiro tempo histórico. Tudo bem? Então, como vocês viram, a fonte histórica é aquilo que o homem deixou no tempo. Fonte histórica, vestígios deixados pelos seres humanos através do tempo. Quando o historiador se questiona, ele duvida, ele quer ir atrás, ele quer saber o porquê, né? Ele tem que buscar uma fonte histórica, através dela que as suas perguntas serão respondidas. Tudo, então, deixado pelo ser humano é uma fonte histórica, porque aquele objeto, aquela música, aquele filme, aquela canção, aquele livro, vai trazer, vai fazer o historiador compreender aquilo que ele quer. Então, a fonte histórica é uma fonte de informação, de conhecimento. Beleza? Isso a gente também viu muito em sala de aula, não é? Tudo aí que você faz, que você pensa e registra, que você usa, é uma fonte histórica. Tudo aquilo que você vê, que você escuta, é uma fonte histórica. Então, para a gente construir ao máximo essa história da humanidade, a gente usa fonte histórica. Tudo bem? Aí a pré-história, então, é um período mais antigo da história, o mais longo da história, onde começa lá com a origem do ser humano. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a origem do ser humano, tá? Mas a pré-história, então, é o período do surgimento dos primeiros seres humanos até a invenção da escrita, certo? Então, a pré-história é todo esse período antes da invenção da escrita. Os povos que viveram na pré-história não sabiam registrar em forma de escrita. Mas aí eu te pergunto, eles deixaram fontes históricas? Sim ou não? Sim. Eles apenas não sabiam escrever, não é? Então, esse período da pré-história é a história dos povos ágrafos. Mas o que é isso aí? A, negação, grafia. História dos povos sem escrita. História dos povos ágrafos. Não é? Então, os primeiros seres humanos deixaram várias fontes históricas. Tá, você não tinha livro, né? Mas eles deixaram também fonte histórica e com isso eles possuem história. Aí eu te pergunto, bom, se eles não deixaram livros, revistas, jornais, fotos, como estudar esses povos?
É o tema da aula. A resposta dessa pergunta é o tema da aula. Como que você estuda esses povos? Através das fontes históricas, ou seja, através dos vestígios deixados por esses primeiros povos. E quais são esses vestígios? Pinturas, cerâmicas, ferramentas, armas e os próprios fósseis dessa turma. Tá vendo? Não é nada escrito, porém é fonte histórica. O desenho que ele faz na parede da caverna é fonte histórica. A ferramenta que ele utilizou lá para caçar é uma fonte histórica. Quando ele morre, e depois de milhares de anos a gente encontra o osso, o fóssil daquela pessoa que morreu, aquilo é fonte histórica. Você pode descobrir o tempo através daquilo. Quando ele descobre a cerâmica, ele faz a cerâmica e sobra aquilo, e isso é uma fonte histórica. Então, como esses povos não deixaram livros, a gente dá para entender como eles viviam através das fontes históricas, dos vestígios deixados por eles. E aí a história vai sempre dialogar com um monte de outra disciplina. Não é? Duas importantes aqui, por exemplo, a arqueologia e a paleontologia. A arqueologia, você vai descobrir, estudar, entender sobre culturas e sociedades através de objetos materiais. Os arqueólogos descobrem uma cidade que estava soterrada, um templo, por exemplo, e lá está cheio de objetos, tesouros, relíquias. A paleontologia, o paleontólogo vai estudar os fósseis. Então a história, ela está sempre conversando, sempre dialogando com outras áreas do conhecimento. Olha aí, agora aqui a gente vai dar vários exemplos de fontes históricas da época da pré-história. Olha aí, isso aí é a ponta de um machado, é uma pedra lascada, onde com outra pedra ele vai tirando, vai batendo no núcleo dela ali e vai tirando até ela ficar afiada. Aí dá para você entender a forma de caça, quais os instrumentos que eles utilizavam. Aí, ó, são pontas, são pedras afiadas que serviam para caça, né, para defesa, não é? Pedras lascadas. A cerâmica, foi na pré-história a invenção da cerâmica, não é? Que eles vão começar a armazenar água, por exemplo, e nela ele vai desenhar. Isso aí a gente vai estudar tudo melhor quando a gente falar de arte na pré-história, tá? Então a cerâmica é uma fonte histórica? Claro que sim, é um vestígio deixado pelo homem. Olha isso aí, isso é uma pedra pequena onde o homem na pré-história esculpiu, é um relevo. E aí, parece uma figura feminina com um chifre na mão, não é? Será que é um instrumento musical? Será que é algum símbolo de ritual? Será que isso era uma deusa? Olha o tanto de pergunta que a gente faz olhando a pedra. É uma fonte histórica? Sim ou não? Claro que é. Você começa a entender como aquele homem pensava. Então é uma escultura pré-histórica. Olha só, os caras já faziam cerâmica e escultura. Tá vendo? A gente consegue compreender como o homem vivia naquela época. Tá? Isso a gente vai ver tudo melhor depois. Essa fonte histórica é uma fonte histórica, lembrando da aula do Centro de Mídias, uma fonte histórica material. Não é uma fonte histórica material, você pega ali, não é? Olha aí, isso é o teto de uma caverna na Espanha. Olha lá as pinturas. Como é que a gente chama essas pinturas?
rupestres. É fonte histórica? Claro! Olha, esses caras já eram artistas. É a forma de compreensão do mundo deles. Será que elas têm significados? Valores? Como eles faziam isso, hein? Olha aí o tanto de pergunta que a gente faz. Olha o trabalho do historiador. Arquitetura, esse aí você já viu, né? Você tem também arquitetura na pré-história. Stonehenge. Você é lá na Inglaterra. O que será que era isso? Como eles pegavam esses grandes blocos de terra? Esse Stonehenge é uma fonte histórica? Ou se é uma fonte histórica? É uma arquitetura pré-histórica. Para que servia isso? Será que era para ritual? Será que era para algum deus? E aí? Olha, você começa a entender como aquele cara pensava, no que ele acreditava, como ele fazia isso, quais as técnicas que eram usadas. Tá vendo? Uma fonte histórica. Aqui é no Brasil, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Sei lá, no Piauí, isso aí tá cheio de pinturas rupestres. Nossa, então tem homem pré-histórico no Brasil? Claro que tem, claro que tem. A gente vai ver depois tudo melhor em outras aulas, tá? Mas eu preciso de vocês acompanhando. A Serra da Capivara, um sítio arqueológico. E os fósseis também são usados como fontes históricas. Fósseis de 2 hominídeos. Olha aí, 2 espécies aí do Homo, né, do hominídeo. De onde saiu isso? De onde surgiu isso? Como? Para onde? Quem fez? Por quê? Aí é o gancho para a nossa próxima aula. A origem do ser humano. Como a gente vê a origem do ser humano? Por qual ponto de vista? Não é? Essa aí é a nossa próxima aula. A gente vai ver isso na próxima aula. Aí a gente vai falar de vários mitos, de vários pontos científicos. A gente vai falar isso. Mas aí, ó, o fóssil, o osso, também é servido de fonte histórica. Ok? Então, galera, é isso aí, rapidinho. Muito obrigado, não é? Qual é a tarefa de vocês? Fazer o resumo no caderno de vocês com a data da semana, do dia inicial, do dia final, do que vocês acharam importante, tá? Nossas atividades estão sendo semanais. Acompanhe essa aula, veja a aula do Centro de Mídias para revisão e dessa aula, faça o resuminho no caderno. O que você acha que é mais importante? O que você aprendeu? O que você sabia? O que você não sabia? Registre. Na nossa volta presencial, a gente vai ver e corrigir tudo isso aí. Lembrando então, nossos trabalhos semanais. E a nossa tarefa dessa semana é essa aí. Muito obrigado, abraço.